nosso tema hoje aqui é planejamento, né? Eu acho que estavam comentando, né? Quando comecei a live, é que a gente sempre tem aquela pressa, né? Pensa em fazer alguma coisa, ou, por exemplo, hoje saiu um edital aí grande, né? A gente já quer começar a estudar logo e quer, não, estou perdendo tempo, deixa eu estudar. Mas a importância do Exato. planejamento é justamente você parar, sentar e ver o como, né? O que, em que direção. Porque o maior dos esforços em cima de um planejamento errado, na direção errada, não vai trazer bons resultados, né? Então, hoje Muito quero legal. te ouvir bastante com relação a isso. Todo mundo já sabe que eu acho isso super importante. Mas ouvir até um pouco da tua experiência, né? Que você estudou por muito tempo sozinha, começou sozinha, fez o seu próprio planejamento. Então, vamos te ouvir aí o que você tem a nos falar sobre planejamento. Vamos trocando aí sobre isso. Vamos aí trocando umas ideias. Então, Wandy, quando eu comecei a estudar para concurso, todo concurseiro iniciante fica aí meio na dúvida, né? Na verdade, assim, eu comecei a estudar, não sabia nem o que era planejamento de estudos. Eu falei, vou estudar. E tá, vou sentar para estudar, mas vou estudar como, de que jeito, né? E aí fui atrás de métricas de estudo, de como fazer um planejamento, vou estudar por ciclo, vou estudar por quadro de horários, né? O que vai ser. E aí comecei a ver vídeos, né, de pessoas que estavam passando por isso e que já passaram, né, por isso, auditores fiscais, ensinando como é fazer um ciclo de estudo, né? E na época que eu comecei, muita gente falava, não, o ciclo realmente é o melhor. Porque assim, quando eu comecei a estudar, assim, nas primeiras semanas, no primeiro mês, eu achava assim, que eu ia sentar, aí tá, hoje eu vou estudar direito constitucional. Passava o dia inteiro estudando direito constitucional. O cérebro chega fritava, assim, porque era muita informação de uma única matéria. E por aí foi, né? Aí até que eu tive contato com essas métricas, com essas técnicas de estudo, né? Demorou ali um pouquinho, acho que um mês, 2 meses, né? E aí eu via muita gente falando, olha, você tem que dar um fôlego pro teu cérebro, né? Você não pode colocar muitas... você tanto não pode colocar muitas matérias de uma vez só, como você não pode estudar uma matéria só no dia. Você vai ter que intercalar para dar Intercalar. mais tempo. E aí eu montei meu planejamento de estudos, né? Eu me deparei ali, na época que eu comecei a estudar, eu já estava de olho no edital da Cefaz DF, né? Que era um concurso que estava para sair há muito tempo. Aí eu falei, tá, o que eu preciso fazer, né? E aí segui as orientações de algumas pessoas. Não coloque muitas disciplinas de uma vez só, né? E aí foi o que eu fiz. Eu comecei com 4 disciplinas. Eu tinha um dia todo para estudar, mas eu resolvi, não, tem o dia todo para estudar, eu vou colocar todas as disciplinas. E é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque não Exato. significa que você tem o dia todo para estudar, que você vai dar conta de uma carga horária altíssima logo de primeira, né? E aí eu comecei aos pouquinhos, né? Eu acho que eu estudava em torno de 4 horas, estudava pela manhã, e comecei ali com 4 disciplinas. Eu lembro que era direito constitucional, direito administrativo, contabilidade e português, se não me engano, foram as disciplinas que eu comecei, né? E aí comecei a fazer esse ciclo, né? Colocava 1 hora por disciplina. Às vezes, contabilidade, eu tinha um pouco de dificuldade, eu colocava um pouquinho mais, 1 hora e meia, 2 horas. E fui seguindo esse planejamento, né? Sim. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que eu precisava fazer alguns ajustes, né? Tinha algumas disciplinas que eu precisava estudar mais, e outras que não necessitava tanto, né? Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? Você entender a sua Perfeito. bagagem prévia e você saber, não, eu tenho um bom entendimento de português, né? Então, é uma matéria que eu não preciso estudar tão desde o comecinho, eu vou poder passar de uma forma mais rápida. Contabilidade, eu acho que é o calo no pé da maioria dos consultores, Sim. né? Então, eu lembro que eu tinha uma carga horária altíssima, eu via contabilidade todos os dias, porque era uma matéria que realmente eu demorei para pegar. E aí fui seguindo aí esse planejamento, né? E aí, quando deu alguns meses, eu comecei a terminar algumas disciplinas, né? Eu acho que a primeira que eu terminei foi direito administrativo, se não me engano. Mas eu falei, não, agora eu vou reduzir a carga horária, vou ficar no modo revisões e questões.
E aí foi isso que eu fui fazendo. As matérias foram finalizando e eu fui adicionando mais disciplinas, né? E fui aumentando gradualmente a minha carga horária de estudos. Eu comecei a estudar 4 horas e, assim, num pós-edital, eu já fazia 8 horas, né? Porque realmente aquela loucura de pós-edital é um Sim. ritmo diferente, né? Mas, assim, eu acho importante no planejamento de estudos você entender onde você se encontra, né? Existe o planejamento de estudos do iniciante, do intermediário, do aluno iniciante, do aluno intermediário e do aluno avançado, né? O iniciante, ele vai ficar praticamente vendo teoria só, né? Ele vai fazer os exercícios ao final dos PDFs, mas não tem aquela quantidade de revisões e questões que o aluno avançado tem, né? Conforme você vai terminando as disciplinas, a tendência é que você fique só ali nas leis secas e nos exercícios, né? Então, acho que é Exato. importante você fazer essa definição, né? E também saber se você está no pré-edital ou no pós-edital, porque tudo muda, né? Tudo, exatamente. Muitas vezes os alunos têm essa preocupação muito grande com a revisão, né? Lógico, tem que revisar, fazer alguns exercícios periódicos, principalmente matérias longas, né? Como contabilidade, que chega a ter 30 aulas. Então, você fazer as 30 Exato. aulas sem revisar. Não, mas na verdade fica com essa preocupação, mas esquece justamente isso. Depois que você chegar na aula final, você só vai revisar, né? Vai revisar, aprofundar, fazer questões é revisar. Então, tudo tem o seu Exato. tempo. No início, a gente fica mais tempo na teoria mesmo, né? E às vezes bate aquele pavor, eu não vou Exatamente. lembrar, eu tenho que revisar toda hora. Mas não, você lembra. Você lembra, você vai fazer os exercícios, as revisões e vai lembrar, né? Mas eu acho que é muito isso que você falou também, saber o momento que tá. E tem uma diferença bastante grande a questão pré-edital e pós-edital também, né? Exatamente. Assim, eu fui uma concurseira sortuda, entre aspas, né? Porque eu comecei a estudar, não existia edital na praça. Eu passei 2 anos até sair o edital da Cefaz DF, né? E para mim isso era a melhor coisa do mundo, porque eu não queria que o edital saísse até eu estar bem nas matérias básicas. Então, toda vez que tinha alguém dizendo vai sair ou não, eu quero mais tempo, eu quero mais tempo. Isso é uma coisa que a gente não pode controlar, né? Mas, É, assim, hoje eu vejo a importância de ter estudado com antecedência, né, e de ter estudado numa época em que os editais fiscais não tinham previsão, né, porque quando eu comecei a estudar, ninguém sabia quando é que ia sair edital de nada. Né? Agora a gente está vivendo um momento de abundância aí de concursos fiscais, né. Então exato. eu comecei lá numa época em que ninguém estava se preocupando muito com isso, né, mas eu preciso ter paciência e é importante você entender que isso é um projeto de longo prazo, né? Médio e longo prazo. E que você vai precisar de tempo, né? Para conseguir aí dar conta das disciplinas, né? Eu tenho alguns alunos que, meu Deus, Fernanda, contabilidade. Eu falo, gente, contabilidade. Às vezes você vai entender a aula 1 quando você está na aula 5, né? É um processo de, né, aquele negócio do aprendizado em camadas, né? Você vai fazendo, você vai caminhando e às vezes dá um estalo e você entende alguns conceitos iniciais que às vezes não estavam bem formulados na sua cabeça, né? O importante é Exato, é aquela continuar. questão. Perfeito, perfeito. É aquela questão de que a matéria, né? As matérias, elas são divididas ali por aula, capítulo, enfim, por uma questão pedagógica, né? Mas a matéria é uma só. E aí, por isso que Exato, acontece muito isso, né? Tem conceitos ali que você pega ele solto e parece que você não entende. Aí, ok, você avança, avança, e aí você começa a ver aquele conceito que no primeiro momento você viu solto, você começa a ver ele conectado com o restante da matéria, né? Uma continuidade. E aí é muito comum, às vezes, acontecer aquilo, né? Você está estudando lá um determinado assunto, não está entendendo muito bem, trava, aquilo ali parece não fazer muito sentido, mas ok, vou adiante. Quando você volta para uma revisão, uma bateria de questões, depois de ter entendido mais na matéria, você diz, nossa, mas por que eu não entendi isso exatamente. aqui, né? Parecia tão mais difícil, nem é difícil assim. Lógico, porque antes você estava vendo uma pecinha do todo, né? Agora, quando você vê ela encaixada no todo, começa a fazer sentido. Então, não dá para ter muito perfeccionismo e ficar muito angustiado porque não entendeu detalhe por detalhe. Não, o primeiro passo é você saber onde está pisando, né? Eu estou conhecendo a matéria, não ficar naquela, não, só vou adiante, que é uma coisa que muita gente tem. Não, enquanto eu não entender cada parágrafo, cada detalhe, eu Exato, não vou adiante. E aí não vai mesmo, né? Porque exato. falta essa questão do estudo por camadas, de você saber que é uma evolução, né? Mas é isso mesmo, né? Tem muita gente que às vezes fica travado ali na aula 3, na aula 4, quer ficar voltando, né, para as aulas anteriores.
E, na verdade, é isso, né? Tem disciplinas que você, às vezes, vai pegar na segunda passada, né? Na segunda revisão. E cada revisão que você faz pela matéria, você vai construindo ali o seu conhecimento de uma forma mais sólida, né? Eu acho isso que, assim, eu pensava muito nisso. Eu falei, meu Deus, mas eu não estou entendendo. Tá, vou seguir adiante. E depois, uma hora, parece que dá um estalo, né? As coisas começam a fazer sentido. E você vê que, assim, na verdade, né, o estudo para concursos é você entender ali a teoria e entender como a sua banca vai cobrar na prova. Só. Você não precisa ser um especialista das disciplinas, né? Você precisa entender como aquele conteúdo vai ser cobrado. Porque o importante, no final das contas, é acertar as questões da sua prova, né? Exatamente. E é por isso que eu vejo que no começo, né? No começo é muito comum, né? E não é, eu não sabia estudar, é comigo, por que que eu fiz isso? É com todo mundo, né? É justamente não ter essa virada de chave e entender que, ok, vou estudar para concurso. Como diz, vou estudar para o concurso, né? Quando eu tive uma prova, como a gente diz, estudava constitucional, quando eu tinha uma prova, eu me trancava no quarto e estudava aquela matéria ali da faculdade o dia inteiro, enfim. Quando eu estava estudando para a faculdade, enfim, a experiência de estudar que a gente tem até então é no estudo acadêmico, onde a gente está muito focado nisso, em entender tudo, em resumir, anotar, né? As questões é um detalhe, é uma forma do professor avaliar, enfim, eu não estou preocupada com as Legal. questões, eu quero entender. Aqui inverte, e a gente não está acostumado com isso, ninguém nos diz, não, aqui inverte, aqui ok, você vai ler, vai procurar entender, mas você não vai se apegar tanto, né? Não vai ficar nesse detalhismo. Você vai ler, entender e depois você vai focar principalmente em entender como a sua banca cobra, como isso cai em questões, porque às vezes você ficou cismado ali com uma jurisprudência ou com um entendimento que não bateu tanto com a literalidade, e depois quando você chega nas questões, aquilo ali nem é relevante, né? No estudo acadêmico, Exatamente. ok, talvez o professor passasse a noite lá filosofando e discutindo sobre aquilo, mas aqui precisa dessa objetividade, né? Essa falta de objetividade que às vezes a gente tem, pela forma que a gente sempre estudou, que é um estudo diferente, com um objetivo diferente, que às vezes nos trava, né? Porque a gente não tem esse foco, não, eu estou estudando para resolver questões. Então, talvez eu não precise dominar detalhe por detalhe. Eu vou precisar dominar Exato. aquilo que cair nas questões e aquilo que eu perceber que está me prejudicando, né? Exatamente. E aí, puxando esse gancho aí do estudo para a faculdade, né? Eu, quando comecei a estudar, eu fazia aqueles. Eu terminava de ler o PDF, ou ver a videoaula, aí eu ia fazer o resumo. Resumia a aula todinha. Tinha resumo que tinha 10 páginas. Né? E eu achava assim que eu estava arrasando. E assim, eu falei, meu Deus do céu, que trabalho que dá fazer isso, né? E hoje eu já entendi que é completamente errado você fazer isso, né? Claro que tem alunos, tem pessoas que precisam escrever para aprender, né? Mas é importante você entender primeiro como que você, assim, o seu material de revisão, ele vai ser direcionado para os seus erros e as suas dificuldades, né? Então é importante você entender isso primeiro antes de fazer um resumo, né? Então fazer ali uma bateria de questões para entender o que que você vai precisar gravar nas próximas revisões, né? E aí eu comecei a aplicar isso, mas foi assim, né, na tentativa e erro. Porque você pode ter os melhores acompanhamentos, né? Mas assim, o teu estudo é o seu estudo, né? Quem vai entender suas dificuldades da melhor forma é você mesmo, né? Então é importante que você saiba o que é que você precisa aplicar para você, né? O que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Com Então, certeza, assim, com certeza. exato. Essa questão, né, como você colocou, realmente tem gente que, eu me concentro mais se eu estou grifando, né? E acho que qualquer pessoa, se você vai ler algo, se você só lê, ou se você para pensar como é que você vai resumir, tenta interpretar, você vai memorizar mais, vai entender mais com esse exercício. Mas o que eu sempre questiono é a necessidade de fazer isso para todo o conteúdo, né? Porque se você vai estudar lá, você vai estar estudando a aula X lá de direito constitucional. Estudou a aula, ok, li algumas coisas ali que não desceu muito bem, não entendi muito bem, ok. Mas fui para as questões. Aí chegou nas questões e você acertou 68%, né? Ok, não é um desempenho, né, bom. Não, mas se eu tivesse estudando e anotando tudo, eu acho que eu teria ido melhor. Talvez, mas será que você precisava anotar tudo? Se 68% você já conseguiu, já entendeu, já não teve dificuldade, já errou nas questões, eu acho que a ideia é muito essa, né? Você deixar as Exato. questões, aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você vai errar,
direcionar onde você vai ter que voltar, ficar mais tempo. Talvez aí sim, vou ter que escrever, vou ter que fazer um mapinha mental, deixar aqui na minha frente. Mas não precisa fazer isso de tudo. Dificilmente você vai estudar um assunto e não vai entender nada. Ah, eu vou ter que resumir tudo para ele. Não. Então, você, né, otimiza o tempo. Em vez de você usar 3 horas ali para resumir todo aquele conteúdo, você lê, entende, vai para as questões. Porque quando a gente está lendo e estudando a matéria ainda, né? Tendo essa noção de que o estudo para concurso exige essa objetividade, se você quer, enfim, né? Não, ninguém está estudando, eu tenho 10 anos para passar. Não, todo mundo quer ter o melhor resultado no seu tempo, no melhor tempo que conseguir. E aí é justamente essa ideia, né, de tentar otimizar o tempo. Então, eu entendo a matéria, mas onde que eu vou dedicar mais tempo? Se eu tento fazer um resumo quando eu ainda não resolvi questões, quando eu não entendi quando cobra, eu não tenho esse discernimento, né, de tudo que eu estou lendo aqui, o que será que realmente cai em questões? E segundo, o que cai em questões eu vou ter dificuldade? É aquela ideia, né, 70% eu já sei, deixa eu focar nesses 30%. E aí vem essa questão de ter melhores resultados em menor tempo. Não é uma questão de ser mais ou menos inteligente, é principalmente isso. De quando a gente começa, a gente nunca sabe, vai na tentativa e erro. Então, daqui a pouco, até eu entender que o meu material de revisão, né, para ele ser bom, para eu conseguir, inclusive, usá-lo na pré-prova, porque se ele tem 500 páginas, eu não vou conseguir fazer uma revisão na semana da prova. Até eu entender isso, eu gastei centenas de horas reescrevendo o PDF. Então, talvez eu tenha levado bem mais tempo que outra pessoa para ser aprovada, não porque aquela pessoa é fora da curva, né? Mas porque ela entendeu antes que, não, vamos ver as questões, né? Eu vou voltar, vou ter que estudar, vou ter que revisar, mas aquilo que cai em prova, essa objetividade, né? Virou a chave para essa objetividade um pouco mais. Então, eu acho que é muito mais o saber estudar, enfim, do que propriamente uma questão de inteligência, né? Lógico que você tem uma facilidade a mais aqui com uma matéria ou uma outra, agiliza, né? Mas acho que é muito mais entender como funciona aí o estudo para concurso. Mas é isso mesmo. Eu lembro que, assim, eu entendi... Isso foi, assim, uma coisa que hoje eu falo, nossa, ainda bem que eu tive essa percepção de entender que o concurso é feito por questões. Então, desde o primeiro momento, eu ia ter que ter contato com as questões. Né? Eu não esperei terminar a disciplina para começar a fazer questões. Né? Eu já inseri isso daí no meu cotidiano desde o início. Né? Eu terminava a aula, já resolvia as questões. Então, isso é muito importante, né? Tem muitas pessoas que, não, eu preciso ver a teoria primeiro antes de resolver exercícios. E isso é muito ruim, né? porque você demora muito para pegar o fio da meada, né? Eu costumo dizer, a gente acha que não, né? Mas hoje mesmo nos stories ali até respondi, alguém perguntou, quando que eu devo inserir questões no meu método de estudo? Eu digo, você está estudando unicamente para chegar no bendito dia de prova, sentar e resolver questões. Então, desde o primeiro dia, as questões estão ali. Lógico que você não vai estudar, fazer questões do que você nunca estudou, mas resolver as questões do PDF, parar você mesmo e fazer questões, alunos que, né, às vezes também eu vendo os questionários lá da mentoria, já estudei essa matéria toda, só falta fazer questões. Não, então, não estudou, né? Porque eu vejo que você estudar sem fazer questões, primeiro, a gente está estudando só para resolver questões. Então, eu já tenho o meu estudo tem que ser direcionado para isso, né? Se eu estou estudando para isso, eu tenho que entender como isso funciona. E outra coisa que você estudar e não resolver questões, eu vejo que no mínimo metade desse tempo foi jogado fora, porque você vai memorizar, você vai fixar quando você estiver ali sozinho com as questões e se exigir daquele conhecimento. Se você só recebe e não pratica, acaba que você perde aquilo muito rápido, né? Exatamente. E também tem a questão seguinte, né? Tem muitas pessoas que se preocupam, eu vou resolver a questão do PDF pela primeira vez. Aí a pessoa se preocupa com o desempenho. E aí eu digo muito isso, né? Não, gente, o primeiro contato que você teve com as questões não é para medir desempenho, né? Para você ter um entendimento ali do que você compreendeu
da aula, o que você vai precisar melhorar, onde que ficaram os pontos fracos, né? É para isso que serve. Você vai começar a medir desempenho quando você já tiver passado ali mais de uma vez por aquele assunto, né? For pro TEC ou pro que concursos, aí você vai começar a medir desempenho, né? Mas a primeira passada nos exercícios, na disciplina, é mais para você ter uma visão geral, né? Um panorama geral daquilo que vai ser cobrado, como que é a disciplina, porque ninguém vai acertar 85, 90% logo nas primeiras, né? Isso é muito, Exato. assim, você pode até acertar, né? Mas, assim, nem sempre isso significa que quando você for para o TEC ou para o concurso e resolver uma quantidade grande de questões, que você vai ter o mesmo desempenho. Então, tem Exatamente. essa preocupação de discernir os momentos de resolução de questão, né? Eu estou passando pela matéria pela primeira vez, eu estou fazendo revisões, ou eu já estou na reta final, num pós-edital, e fazendo ali aqueles blocos gerais, né, por disciplina, para pegar velocidade, né? Porque tem isso também, quando você está no início, você não sabe muito tempo controlar o tempo, né? Você está ali os primeiros passos, né? Aí conforme você vai pegando experiência, né, vai fazendo as revisões e vai passando pela disciplina mais uma vez, você começa a pegar a velocidade, porque na prova, né, o 3 tempo de... minutinhos. exatamente, você faz... Santa Catarina provou aí que FCC é uma prova totalmente FCC. diferente, né, e que precisava de controle de tempo, né? Então alunos que estavam ali fazendo simulados estavam ali entendendo melhor como é que iam controlar o tempo, né? Muita gente boa, que sabia Se muito do perdeu. assunto, teve muita dificuldade em terminar a prova, porque foi uma prova muito cansativa, Exato, né? exatamente. Então, Esse assunto das questões, eu vejo que os alunos se perdem bastante, as questões do PDF mesmo, né? Tanto em se preocupar com esse desempenho ali, achar que as questões do PDF têm esse objetivo de medir desempenho, alguns têm essa preocupação, como outros que acham que também tem que ficar ali, que ali é suficiente, né? Eu costumo dizer que essas questões do exato, PDF, elas têm uma finalidade pedagógica ainda, né? Aquela é uma continuidade do estudo teórico, como você disse, é para você ver o que você entendeu, e principalmente para você começar a entender, beleza, aqui nesse PDF, dessas 100 páginas, ok, falou, o professor falou, mas como isso cai em prova, né? O que realmente é importante, onde eu tenho que focar mais. Mas ao mesmo tempo, ok, elas têm esse objetivo e é muito importante você resolver, dar esse fechamento, né? Mas elas não têm esse foco de medir desempenho. E se medir, a tendência é que superestime o seu desempenho, porque são questões. O professor seleciona aquelas questões, né? Se a gente vai fazer uma aula, a gente não seleciona as questões. Vou selecionar aqui as difíceis, as médias, pegar uma amostragem geral. Não, a gente costuma selecionar aquelas que são mais didáticas, né? Que vão mostrar mais para o aluno, algo que ele quer chamar atenção, né? Já, também não um nível de complexidade muito grande. A gente sabe que quando a gente chega na prova, a gente não vê questõezinhas lá. Não, essa questão trata só da aula 4. Não, a gente às vezes tem exato. questões lá que a gente tem que ver o Não, conhecimento não passa quase com pelo filtro metade da do matéria para professor, né? resolver, né? Não passa pelo filtro do professor, né? Que teve aquele cuidado de Exato. selecionar uma questão que está adequada Aquele nível de àquele assunto, conhecimento, né? né? Mas então, questões de múltipla escolha são bem isso, né? Quando você passa para a resolução no TEC, FCC é um exemplo, ela mistura diversos assuntos ali numa questão só, ABCDE, né? E você vai ter que desenrolar ali da forma melhor possível. Exato. Vai por eliminação? Que seja por eliminação, porque nem sempre você vai saber tudo Tudo, que né? está ali sendo Exato. colocado, exato. Mas realmente é importante você entender mesmo como é que funcionam as questões, né? E isso daí não tem jeito, você vai entendendo ao longo do tempo, né? Com a experiência, com a constância ali todo dia estudando, né? E aí você vai pegando esses pormenores, né? Mas assim, com relação a Cefaz Pará, né? Que chegou aí com tudo, eu acho Você que chegou é chegando. importante, chegando. Eu acho que é uma prova que demonstrou como é importante o planejamento, né? Porque agora parece que as provas estão vindo com o mínimo, né? O Sebrasp tinha o costume de ter mínimo por blocos, né? Não tinha mínimo por disciplina, as últimas provas do SESC.
Mas agora essas bancas regionais estão, né, e essa SBH, se não me engano, tem mínimos também, né? Então Tem, é algumas importante. matérias estão em grupos também, outras estão individualizadas, mas tem mínimo também. Exato. E aí vem a importância de você fazer, sentar, né? Sair o edital, vamos sentar, vamos ler esse edital bem, com bastante calma, né? Para poder entender o que vai ser importante, né? Separar um dia ou dois para entender como é que você vai fazer o planejamento, porque dali para frente é execução, né? E um Exato. planejamento bem feito no pós-edital é muito importante, né? A Muito. Cefaz Ceará é uma prova assim que demonstrou isso, porque vieram muitas disciplinas diferentes, né? E muita gente entrou em pânico, porque foi uma prova muito atípica, né? Mas você tinha que ter ali uma estratégia, porque não ia dar tempo de ver todas as disciplinas. Você tinha que Muita ter um. coisa nova. Exato. Mas agora na Cefa Pará, a questão não dá para deixar nenhuma disciplina abandonada, né? Você vai ter que Exato. ali entender, ver como é que vai ser para ver pelo menos os assuntos que são mais cobrados em prova. Porque, por exemplo, a economia, né, veio com 5 questões, mas você precisa fazer 40%. Né? E economia é uma Exatamente. matéria difícil. Uma matéria que você não pega de um dia para o outro, né? Então é importante você entender que vai ter que estar no planejamento, né? De Vai ter alguma que ter uma forma você. estratégia ali para. Exatamente. Exatamente. Né? E Estatística também é uma matériazinha que é um calo, né? Você tem que ter ali um planejamento também e entender que não vai dar tempo de ver tudo de tudo, né? Eu acho assim que foi uma prova que premiou quem estava estudando com antecedência, né? Porque é uma prova bem padrão área fiscal, bem padrão. mas que você tem que fazer os mínimos de todas as disciplinas, né? Então quem estava estudando com antecedência ganhou um presente aí, na minha opinião, né? Muitas vagas e um edital bem típico, né? Bem tradicional. A única coisa que às vezes que os alunos poderiam estar vendo é justamente a economia, né? Mas é aquilo, se você já viu, né? Se você já está muito bem nas outras, você consegue destinar uma carga horária para a economia desproporcional ao peso dela. Agora, se você está correndo atrás de tudo, você vai ter que levar isso na proporção do peso. E aí é uma matéria complicada, mas que eu não posso colocar ela todo dia no meu ciclo, né? Então, mas ao mesmo tempo é uma matéria que você eu vejo que a economia você Exato. tem que fazer ali uma análise de custo-benefício. A gente tem assuntos ali que exigem muito mais e outros, né, que já exigem menos. Você consegue pegar em menos tempo, né? A dificuldade que a gente tem é que não temos um histórico, né, dessa banca para levar em consideração o índice de cobrança dela. Então acaba que o que a gente vai ter para levar em consideração? Muito dessa relação custo-benefício, né? Exato. Ok, microeconomia eu já tentei estudar 50 vezes, não vai, mas macro eu tenho mais facilidade, enfim, né? Aquela parte ali um pouco mais relacionada com finanças públicas, eu consigo desenrolar melhor, não é mais teórico e aí não tem tanta dificuldade. Você vai ter que ver o custo-benefício, porque às vezes, né? Eu nunca entendi diferencial, e aí agora eu vou ter uma carga horária de X horas e vou querer bater a cabeça ali que agora que talvez não vai adiantar. Talvez você use toda a sua carga horária inferencial e ainda assim não resolva. Lógico que isso é muito. Vai ter que Exato. avaliar também as suas dificuldades e as suas facilidades. Mas, como você disse, é um edital aí que, para quem vem estudando há mais tempo para a área fiscal, não teve nenhuma surpresa. Né? A única matéria que entra e às vezes não entra e está ali é economia. Todas as outras são esperadas em editais de fisco. Né? Então não tem nenhuma surpresa. Vai ter aquela pessoa Exato. que, óbvio, né, não tá ali tão adiantada, enfim, não tinha dado tempo, né, de sair das básicas e ver muitas matérias, mas não porque tenha sido surpreendido. Surpreendido, ninguém foi, né? Exatamente. Pois é, e assim, eu avaliando esse edital hoje, o que eu acho, né? Que quem vai se dar bem vai ser quem for generalista, né? Quem tiver ali um conhecimento não tão aprofundado, mas mais amplo, né? Quem tiver ali a maior quantidade de assuntos ali na cabeça, pode se dar melhor, porque justamente tem os mínimos por disciplina, né? Então, talvez agora seja uma hora de tentar ver tudo, não com uma profundidade muito Profundidade. grande,
mas tentar entender os principais pontos, né, de cada disciplina e de cada assunto para poder ir fazer a prova, né? Porque se for ficar Entendi. justamente pegando ali diferencial, ficar De batendo cabeça querer. ali, não vai exatamente. Né? Então Exato. vai ter que ter É, uma agilidade maior para poder revisar esses assuntos e ter essa visão geral. primeira briga é não cair nos mínimos, né? Essa é a primeira briga. Ok, não cair nos mínimos. Agora deixa eu ver onde que eu vou conseguir ganhar mais pontos, né? Para além não cair. Agora eu tenho que subir, né? Dentre esses que não caíram, eu tenho que subir minha pontuação. Então, como você falou, generalista, né? Conseguir ter uma visão mínima ali das matérias e facilitaria se a gente tivesse uma intenção ali, uma ideia de uma noção de assuntos mais cobrados da banca, mas não temos, então vamos ter que ser generalistas mesmo ali, procurar sem esse norte muito claro. E, né, naquelas que mais pesam, e nessa prova a gente nem tem uma diferença tão grande de peso, né? As únicas que pesam um pouco mais é tributário e legislação, né? Então, Então, essas aí, como sempre, tem que estar muito bem, contabilidade e tudo mais, e garantir os mínimos, e tentar se destacar ali naquelas que tá bem mesmo, para poder subir a pontuação. exatamente. E também essa questão do treino, né? Não sabemos como a banca vai agir, mas tentar ali entender por meio de bancas similares, né? ABCDE, como é que vai funcionar, né? Porque se é de múltipla escolha e o edital prevê bastante questões, né? Eu prevejo que vai ser uma prova cansativa, É, né? Vai ser uma prova que você chegar lá sem entender, sem ter uma estratégia de prova, não, vou resolver aqui as questões as disciplinas que eu mais tenho facilidade, depois vou para as que eu tenho mais dificuldade, né? É importante você saber isso, né? Eu, quando estudava, eu fazia muito simulado. Quando eu estava assim, quando eu não tinha terminado as disciplinas, eu fazia simulados por disciplina, eu adorava, assim, era um momento de desopilar, porque quando eu estava muito ansiosa e não sabia o que eu ia o planejamento, né, da semana, eu passava para as sim. questões, porque aquilo me dava um norte, né? Então, assim, às vezes alguém me pergunta, nossa, eu não sei o que eu vou revisar de tributário. Faz uma bateria de questões para você entender, né? Dar uma aliviada, porque a questão, eu acho que ela te deixa focado e tira um pouco daquela. Porque às vezes você vai fazer teu planejamento, você fica numa ansiedade, né? De não, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, o que eu preciso revisar, mapa mental, e às vezes você fica com aquela quantidade de materiais gigantesca, né? Não sabe o que você vai revisar. E aí eu sempre dou essa dica, né? Faça uma bateria de questões do assunto, se você já viu o assunto, né? Se você está nas revisões, para você ver o que você vai precisar melhorar, né? E aí você gera um caderno de erros para ver o que você vai, enfim, anotando nos seus Sim. mapas mentais, no seu material, para poder te ajudar, né? Porque realmente, assim, fazer planejamento, a melhor coisa que eu fiz foi ter te procurado no pós-edital do Cefaz Ceará, porque eu já estava muito cansada. Eu vim de um edital da Cefaz DF que durou 2 anos, eu acho que foi a prova mais comprida. Foi cansativo. Assim, Nossa, eu nem acho que não imagino como existe. foi cansativo, né? Então, 2 anos de assim, pós-edital. exato, e fazer planejamento é algo cansativo, né? Você tá ali sempre ajustando, e você tem muitas dúvidas, né? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu... Mas, assim, realmente é algo de você ir pela tentativa e erro e se conhecer, né? Eu, ao longo do tempo, eu mudei meu planejamento várias vezes, né? Por exemplo, no Isso é pós-edital do normal, né? eu já tinha estudado direito penal, mas eu deixei de lado no pós-edital. Eu falei, é uma matéria que não tem custo-benefício e eu vou dar uma olhadinha nas leis, na lei seca, 2 semanas antes da prova. É isso que eu vou fazer, né? E assim, aí vai desse feeling, né, de você entender o que você pode diminuir bastante a carga horária para dar prioridade para as outras disciplinas, né, num pós-edital, e fazer, e arriscar, né, fazer Essas essas trocas. apostas, essas Exato. trocas. Essa questão que você falou é bem importante falar, porque a gente fala do planejamento e a pessoa pode imaginar que ela vai fazer um planejamento no início dos estudos e aquilo ali vai ser para sempre. Na verdade, Exato. planejar é uma coisa, execução é outra, né? E conforme você vai executando, alguma coisa vai
ter mais dificuldade do que você imaginou, outra mais facilidade, uma vai demandar mais tempo, outra menos tempo. Você vai ter que estar constantemente ajustando o planejamento. Então, o planejamento é algo que foi feito para ser mudado. Você precisa Exato. ter. E aí, com base na execução, você vai ver, não, aqui eu vou ter que dedicar um pouco mais de tempo, aqui eu venho mais para cá. Uma matéria que talvez inicialmente, como você até já estudei, mas no pós-edital acabou avaliando que o custo-benefício não valia. Então, não tem nada, você tem que estar sempre avaliando, né? O pós-edital tem isso, é muito as regras do jogo, né? No pós-edital você tem o seu planejamento, tem sua base, mas agora você tem que jogar de acordo com as regras do jogo, né? As matérias que mais pesam, se tem mínimo, se não tem. Então, e uma coisa que eu acho muito importante, o planejamento, né? E fazer o planejamento de acordo com as regras do jogo, é porque é muito fácil a gente se perder, né? É muito fácil a gente, quando vê, tá evitando a matéria que a gente não gosta, tá estudando Nossa, muito muito. da matéria que a gente nem tá precisando, porque o desempenho tá... tô estressada, vou fazer questão de tributário, porque tributário Exato. acerta, aí fica tudo bem e não encaro o Tô com problema. Então, 90% de texto. Vou aqui ficar 6 horas aqui fazendo só isso aqui. Exatamente. exatamente. E eu lembro que eu sempre, para mim mesma, né, fazia aquele planejamento como se não fosse para mim, porque, né, na prova mais recente aí mesmo de Santa Catarina, eu não gostava de estudar TI. TI pesava um monte. Se eu fosse pela minha vontade, cada dia chegar, hoje eu vou estudar tal matéria, TI nunca ia estar nessa lista aí, né? E pesava muito. Então, o planejamento é aquilo ali que você não questiona, você não. Essa matéria está aqui com essa carga horária, porque ela pesa tanto, porque tem tudo este conteúdo para eu estudar, né? Tributário, embora pese, eu já estou bem, então tem, mas eu gosto, mas isso tanto faz, pesa bastante, mas eu já estou bem. E aí você executa o que tem que executar, porque foi pensado racionalmente aquilo, né? E não porque você gosta, Exatamente. tem dificuldade, facilidade. Então, o planejamento é bem importante para isso também, para você não se perder, né? É. Mas assim, voltando nessa questão, né, de a gente estudar o que gosta, eu também, no pós-edital do DF, eu olhava tributário, eu acho que 1 hora na semana, porque eu já estava já tinha resolvido muita questão, eu falei, agora eu preciso dar prioridade para as outras. Amo o tributário, mas eu precisava realmente, assim, ser realista, né? De ver as disciplinas ali que estavam faltando, porque o DF veio um edital, assim, bem de controle, né? Ele veio com disciplinas ali bem típicas da área de controle. Então, assim, contabilidade pública eu precisava melhorar muito. Então, eu fui ali diminuindo a carga horária dessas básicas, que eu já tinha estudado, já vim estudando há 2 anos, né? E, assim, aumentei muito a carga horária dessas outras. O peso não era igual, né? Porque o DF teve as específicas com peso 2. Sim. Mas, se eu não Era o que fosse estava bem na faltando, né? rotina, exato, eu precisava ali encontrar um equilíbrio. E aí, é por isso que eu digo, e sempre falo, né, que é importante o autoconhecimento, você não se enganar, né? Você entender o que você está precisando fazer e arregaçar a manga e fazer isso daí. Porque realmente, TI é uma matéria que ninguém gosta de estudar. Mas todos os editais aí estão cobrando e é uma realidade, né? Você precisa Exatamente. pelo menos fazer os mínimos, né? Pelo menos fazer os mínimos. E quando a matéria pesa muito, aí você tem que correr atrás, né? E essa questão do planejamento, né, de você fazer ele de maneira racional, é muito presente no pós-edital, né? Eu vejo muita gente, e agora aí com o edital da Cefa Pará, agora mesmo surgiu uma pergunta aí, né? Será que dá tempo? Recomenda para quem está iniciando. E é justamente o planejamento, ele está aí para isso, né? Não tem por que você ficar no achismo, né? Ou, por exemplo, eu ainda estou num nível de iniciante para intermediário, vou fazer o edital da Cefa Pará. E aí começa o pós-edital com todas as matérias. Vou começar. E aí começa cada matéria da sua aula zero, revisando o que já estudou, fazendo questões. Mas se você está num nível iniciante para intermediário, é muito provável que você não vá dar conta de fechar esse edital. Então você não pode simplesmente começar o edital como se a prova fosse Exato. em dezembro de 2022, né? Exato. E o Isso planejamento. gera ansiedade, né? Isso gera desespero na pessoa. A pessoa fala, meu Exato, e Deus, você está jogando para sorte, né? Vamos ver o que vai acontecer até o dia 20, o dia 27 de março. E aí, nesse sentido que eu digo que o planejamento tem que dar essas respostas, né? Eu tenho X horas para estudar por dia. Tem
tantos dias até a prova, dá tantas horas, eu tenho todas essas matérias para estudar. Cada uma delas tem X aulas, algumas eu tenho que só revisar, outras eu tenho que estudar, né? Ou seja, você já, se você tem um planejamento, você já sabe mais ou menos quantas horas você vai ter para cada matéria, né? E aí a gente tem matérias ali, como por exemplo, aí nos direitos, né? Que veio 4 direitos ali dentro de um grupo, né? Pesa 10% os 4 juntos. Você não vai ter uma carga horária muito grande para cada um desses direitos. Aí você vai olhar lá, não, penal eu vou conseguir ver só uma vez na semana. E tem 16 aulas, né? São 4 meses. Eu devo ter mais ou menos umas 16 semanas até a prova. Tiro a semana de revisão, umas 15. E nunca estudei penal. Eu vou conseguir ver 15 aulas, mais resolver questões, mais estudar. É óbvio que não. Então você não precisa vir aqui no Instagram e me perguntar se não vai dar tempo, que não vai dar tempo. Você basta fazer uma conta simples para você ver que não vai dar tempo. Mas quer dizer que eu não posso fazer a prova? Não necessariamente. Penal, né? São 20 questões divididas em 4 direitos, né? Avalie, vê quais assuntos, talvez direito penal as aulas não são tão extensas, tem um custo-benefício melhor, né? Tem assuntos lá que realmente são mais complexos, as aulas são mais extensas, escolhe o que vai estudar, né? O que não pode não deu tempo, eu estudei da aula 0 à aula 6, mesmo que essas foi só o que deu, sendo que essas, né, eram as mais extensas, eram as mais complexas. Não, faz essa análise antes, né? A gente pensa, né? Essa a importância do planejamento, né? Você tá agindo de acordo com alguma racionalidade, né? Com algum planejamento prévio. Exatamente. Então, e assim, né? Um aluno iniciante que vai fazer essa prova, né? Quer fazer a prova? Faça, mas vá sem aquela pressão de querer dar conta de ver tudo e de fazer os mínimos em tudo, né? Eu acho que é importante. Beleza, eu quero fazer a prova para ter uma noção, né? De ver, entender como é que... Ok, mas assim, entenda que você está muito no início, né? E realmente não vai dar tempo. E aí, quando você faz isso, você tira um peso gigantesco das costas, né? Porque isso pode crescer bastante, né? Exato. Isso gera muita frustração de querer dar conta de ver tudo, sem, né? Porque assim, às vezes alguém me pergunta, nossa, eu tô com dificuldade em contabilidade. Aí mas você tá vendo contabilidade há quanto tempo? 1 mês e pouco. Gente, vocês estão muito no início. Eu comecei a pegar a contabilidade, eu acho que com 1 ano estudando, claro, né? Cada um tem seu tempo, mas assim, de começar a resolver questão e acertar, né? E ter um desempenho bom ali para brigar na prova, demora, não é uma coisa. Claro, tem pessoas que passam, né? Mas é muito factível. Aí eu acho que vem até uma questão assim, né? Muito, às vezes, da pessoa, né? Tudo que é difícil eu desisto e mudo para outra coisa. E aqui não tem jeito, eu vou ter que não sabe lidar com essa questão da dificuldade. Não, eu não consegui, então eu vou fazer outra coisa. Eu não... Tentei jogar vôlei, não gostava, eu fui pro handball. Aqui não tem, né? Você vai ter que encarar essa dificuldade, vai ter que dar um jeito, não tem como fugir da contabilidade, né? Então, aprender que às vezes a dificuldade existe, se você quer o resultado, você vai ter que transpor isso aí. Então, essa questão também do pós-edital, quando você não tá ali, eu acho que eu não tô tão pronto, eu tô muito no início, eu acho que ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode ser tempo jogado fora ou pode ser crescimento. Ele vai ser tempo jogado fora quando você achar que existe uma fórmula mágica de você conseguir resolver e ver todo o edital e ficar bem nesses 3 meses. Aí o que você vai pegar? Eu vou estudar só por questões essa matéria. E você vai pegar, né? Vai passar lá, não sei, jogou fora esse tempo. Depois que passar o pós-edital, você vai ter que estudar tudo de novo, né? Vai ter que ver tudo de novo. Exatamente. Vai ser muito cansativo, vai ser um trabalho em dobro. Exato. Então, o que eu acho que vale a pena, né? Então, você fazer justamente essa análise. Não vai dar tempo realmente de eu ver tudo. Então, eu vou escolher aqui o que eu vou estudar, né? Mas aquilo que você vai estudar, você estuda da maneira correta, faz questões, revisa. Ok, né? Os deuses se alinharam, os astros, e caiu muito daquilo que eu tinha conseguido estudar. Você até pode ter um bom resultado. Mas é isso, mas fórmula mágica de você conseguir em 3 meses ver aquilo que a galera vem ralando em 8, 12, né, 16, enfim, meses para ver, não tem fórmula mágica. Você pode tentar uma estratégia, mas se você tentar, não, eu vou estudar, vou pegar só o passo estratégico, que é aquele material reduzido de contabilidade, e vou ler os 30 passos de contabilidade, você jogou o tempo fora, porque você não nem aprende contabilidade por resumo.
Agora, se você fizer um bom pós-edital, né? Porque o pós-edital, ele nos dá uma energia a mais, a gente estuda mais, a gente é Com mais certeza. disciplinado. Então, se você aproveitar isso e ao mesmo tempo ter a experiência de prova, você sai do pós-edital em outro nível, né? Ou você jogou Com o tempo certeza. fora, porque você ficou que nem uma barata tonta ali, fazer coisas que não lhe acrescentaram, né? Tentando achar uma fórmula mágica, ou você cresceu muito e já entra no próximo muito mais preparado e com muito mais Com chance de certeza. realmente ter resultado, né? Porque o tempo de estudo que você faz da maneira correta, direitinho ali, né, com mais calma, procurando aprender, ele nunca é desperdiçado, né? Você vai aproveitar aquilo ali para suas próximas provas. Agora, o tempo de estudo que você fez tudo correndo, atropelado, que achou que daquela forma ia ser melhor, ele é jogado fora, realmente, porque depois você vai ter trabalho em dobro. Além de ter se Exato. estressado, se desesperado, você vai ter que depois voltar tudo do início e ver com calma, né? E assim, realmente Exatamente. E é muito frustrante, né? E é muito muito. frustrante, porque mesmo fazendo tudo errado, tu correu um monte, tentou fazer, e correu, e estudou, e acordou cedo, e chegou lá e o resultado foi horrível. E por outro lado, se você, ok, eu só consegui estudar 70% do edital, mas eu estudei, eu revisei, né? Se você chega na prova, ok, com 70% do edital eu não consegui chegar no desempenho que precisava, mas você viu que você conseguiu ir bem, conseguiu resolver com consciência todos aqueles assuntos que você estudou. E aí você diz, opa, isso aqui não é tão difícil assim. O que eu consegui estudar, o que eu estudei da maneira correta, eu consegui, eu acertei. Então é só uma questão de tempo. Agora, por outro lado, se você ficou só, né, ali inventando coisa, lendo materiais aleatórios, resolvendo questões de coisas que você nunca viu na vida, você vai chegar, não vai acertar quase nada, porque aquilo ali também não acrescentou, e vai dizer, nossa, mas estudei esses meses e o resultado foi horrível, né? Porque eu vejo que a prova, ela pode ser muito boa mesmo você não passando. Que é aquela prova que você sai e diz, nossa, olha, não deu ainda, mas foi ainda, porque eu Com vi que, certeza, com né? certeza. A gente tem E provas que a você, gente faz e sai com essa sensação. Você sai feliz da prova, né? Você, passou? Não, não passei, mas eu vi que eu tô no caminho, né? não, mas a prova, realmente, o pós-edital, bem aproveitado, é como você falou, ele é muito, muito benéfico, né? Você sai mais forte, né? Você sai sabendo, se você souber analisar ali o que você precisa melhorar, e qual o seu próximo planejamento, né? Porque sempre que você sai de um pós-edital, você tem que mudar o seu planejamento, tem que fazer. E é uma análise fria, né? De você tomar responsabilidade para si e falar, não, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui não foi legal, eu não dediquei tempo suficiente, né? E isso é o que faz você ser aprovado, né? Você entender o que Exato, você vai precisar melhorar, né? E o exatamente. planejamento, ele tem que refletir isso, né? Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? Mesmas Porque, coisas. exatamente. Essa questão da análise fria, né? Parece tão óbvia, mas essa análise fria, às vezes eu vejo que as pessoas não fazem, né? E que as pessoas acham, sei lá, que vai realmente ter uma luz divina, né? Eu vou passar porque eu tenho ralado muito, eu mereço. Mas o desempenho nas questões, no técnico, no simulado, está em 70%. Por que você acha, né? Que resolvendo questões na sua casa, questões que você já viu uma, duas vezes, está 70%, vai chegar no dia da prova, com a pressão, questões inéditas, você vai subir 15%, é óbvio que não vai, né? Então, Exato, não tem surpresas, né? A prova não tem surpresas, principalmente positivas, né? Eu tô fazendo 70, exato. cheguei lá e fiz 90. Vai ser um É, pouquinho mais baixo, pelo fator nervosismo, exato. pelo fator das questões inéditas, e não o contrário, né? Então, você tem que sempre ter essa frieza. Eu vou porque vai dar certo. Vai acontecer mais ou menos o que já está acontecendo nas questões, nos simulados, né? Não, essa análise fria e objetiva dos números, dos dados que Mas, você vem fazendo. mas assim, é porque essa análise fria ela é muito difícil, né? Você corrigir gabarito não é fácil, sim. Eu, quando era o gabarito oficial da banca, a mão tremia, entendeu? Ficava toda suada, realmente não é fácil. Além de você estudar para concurso, né, que você vencer as disciplinas, você tem que lidar ainda com essas pressões, né, de que é fazer a prova. Depois que faz a prova, corrige gabarito, e esse momento é a hora da verdade, né? Então realmente Exatamente. é muito difícil. Mas se você não tira o band-aid de uma vez, depois, né, assim, é mais fácil você ter essa dificuldade, passar por essa dor,
do que ficar fazendo provas e mais provas e reprovando porque não sabe o que precisa melhorar, né? Exato, repetindo ali os mesmos erros. Exato. Mas, Fernanda, diga aí, qual é a sugestão, a orientação aí, prática que você dá, não só para quem vai fazer Cefa Pará, mas para quem está com uma das resoluções de final de ano, porque agora final de ano é época da gente fazer as nossas resoluções. Já fiz muitas vezes. Mas não dá para esquecer no dia 2, 3, 4, 5, né? Mas para quem está com a Exatamente. resolução aí de realmente aproveitar essas oportunidades da área fiscal que são prometidas aí, né? O que você daria de sugestão aí, né? Pensando nisso, em planejamento, em como se organizar, em como fazer? Então, eu acho que você tem que ter um planejamento realista, né? Saiu a prova, saiu a prova que você quer fazer, ou não saiu a prova que você quer fazer, você vai ter que sentar e avaliar o que você precisa fazer. Ah, eu sou iniciante. Tenha em mente que você não vai poder começar com tudo, né? Você vai ter que começar aos pouquinhos, devagarzinho, né? Colocando ali aquelas disciplinas básicas. A gente tem, né, na tua página, na minha página, a gente tem um monte de dica aí para ajudar o pessoal que está começando a fazer um bom planejamento inicial, né? De não começar com tudo de uma vez e aos poucos entender, né, que tudo para concurso está cada vez mais complexo, né? Então, você vai ter que vencer disciplinas difíceis, né, com um nível de complexidade grande, então tem que ter calma, né, primeiro de tudo, não dá para ter pressa para aprender, né? O importante é, eu não vou passar 10 anos estudando para concurso, mas assim, eu tenho que entender que precisa de tempo, né, ali 1 ano, 2 anos, para você chegar numa prova fiscal bem preparado para poder Com fazer as chances. vagas, né? Uhum. Eu acho que o primeiro passo para o iniciante é isso, ter calma, planejar direitinho, né? Não atropelar, não colocar o carro na frente dos bois, não querer fazer, não vou estudar por questões, né? As questões precisam estar desde o início dos estudos, mas elas têm que seguir você tem que seguir ali aquela ordem, né? Para poder, enfim, avançar, né? Para os alunos que estão fazendo planejamento aí de pós-edital, você tem que sentar, né? É desesperador, né? Quando sai edital, a gente fica com a cabeça assim, a mil. É difícil focar, é difícil concentrar. Mas tem que respirar, né? E pegar ali 1, 2 dias para poder fazer esse planejamento, né? Ver essas estratégias, né? Claro, o planejamento ele tem que ser seguido, né? Mas também você vai avaliando ao longo da trajetória ali o que você pode flexibilizar, mudar, não, isso aqui não está dando certo, né? E fazer esses ajustes, né? Porque o pós-edital, justamente você vai ter que entender o que a sua prova quer de você. Você faz parar, vai ser os mínimos aí, né? Eu acho que a primeira briga justamente vai ser essa, fazer os mínimos. Né? Então, o que eu posso fazer para ter uma visão geral das disciplinas, né? De uma forma inteligente, né? Sem passar correndo ali por tudo, mas ter uma visão, né? Ver uma análise ali estatística, essas disciplinas que tem por blocos, né? Que vai ter administrativo, penal e civil, né? 3 disciplinas no bloco de 20 questões. Não sei o que vai cair, quantas questões vão cair de cada disciplina. Faça ali uma avaliação do custo-benefício. Direito civil é uma disciplina gigantesca, né? Se você não viu ainda... Dentro do direito civil estão os tópicos de empresarial que são cobrados, que são do Código Civil, né? Pois então, é. na verdade, é direito civil e empresarial ainda. Exatamente. E aí você vai fazer uma análise ali do que vai dar tempo de ver e o que cai mais em prova. Eu não sei o que a banca da Cefa Pará vai cobrar. Faça uma análise por outras bancas, né? O que costuma cair, uma análise geral. Né? Então é importante ter essa calma para poder planejar os próximos passos, né? Porque pós-edital já é estressante por si só, mas eu acho que no mundo dos concursos, quem tem se saído melhor é quem tem ali mais ou menos o sangue. Não que não vá se estressar, não que não vá ficar ansioso, mas saber ali sentar e ver direitinho o que vai fazer, porque as provas estão realmente muito, assim, os editais estão saindo aos montes, né? Você vai ter que escolher as provas que você vai fazer e vai ter que fazer essa análise mesmo com calma. Então, eu diria isso para os alunos que estão no pós-edital.
não deixar esse primeiro passo, que é importantíssimo, do planejamento atropelado, sabe? Eu acho que é o mais importante do que a execução. Claro, executar é importante, né? Planejamento sem execução não vale de nada. Mas sentar para estudar sem uma metodologia, sem um direcionamento, não, realmente é complicado. E aí, Exatamente. Até porque nos próximas provas, né? Ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom para a área fiscal, né? Que o pessoal aí que está na luta aí há alguns anos na fila de espera para passar, que todo mundo consiga, né? Esse é o meu desejo aí de 2022. perfeito. São esses também os meus votos, né? Então, acho que, como a Fernanda bem colocou, a gente tem que ter planejamento, tem que ter meta, né? Como eu sempre digo, o senso de urgência que a gente precisa ter, ele é importante. A gente, não, eu quero resultado, eu quero evoluir, com aquela consciência de que é um processo, né? Você vai ter que passar por ele, vai ter matérias que vai ter dificuldade, né? Voltar, parar, avançar, e as coisas vão acontecer. É uma questão de muito de resiliência, né? Eu acho que a maior dificuldade é se manter no processo, né? Então, Quando o resultado é mais lento, quando eu não consigo avançar, enfim, quando eu não consigo ter disciplina. Então, se você se mantiver ali no processo, né, as já coisas está à acontecem. frente da maioria, né? Já está à frente da maioria, porque A realmente é maioria isso. Estudo para desiste. concurso é você ultrapassar barreiras diárias, né? E você encontrar meios de seguir em frente, porque é muito isso, né? Você tem a dificuldade, não vou desistir, vou continuar. E contornar aquele problema da melhor forma possível. Perfeito. Já tomamos 1 hora dessa noite, que deveria ser só comemoração, mas a Ah, Fernanda, muito né, feliz de estar aqui pegou 1 horinha conversando. aqui para vir compartilhar, mas eu imagino que agora voltar aí com a família e tudo mais, também até para ficar também aí bastante com a família, né, porque mudar de É estado, enfim, isso, bastante exato, mudança aí nos próximos dias, né, Fernanda? é Mais uma verdade. vez, te desejo aí tudo de bom, né, é muito legal, eu acho, inclusive para quem acompanha, né, para quem está vendo a live também, a gente vê que, né, tem esforço, né, foi, né, tu começou, errou, como acontece com todo mundo, acertou, descobriu o caminho correto, o caminho certo, né, como funciona para ti, como que era a tua forma correta, e tá aí, hoje aí, colhendo os frutos. Então, eu acho que é sempre bom a gente ver esses exemplos. Às vezes, quando a gente está lá, parece a tendência é a gente pensar, não, mas fulano, ele não errou, por isso que ele passou, não, ele não teve essa dificuldade que eu tô tendo, né? Então, acho que é sempre bom a gente ver que é dias de luta e dias de glória. E hoje aí chegou o dia de glória, né, Fernanda? Graças a Deus. Tudo valeu a pena. Faria de novo se fosse necessário, porque realmente vale muito a pena. Assim, é uma sensação muito boa. Não é a sensação de, eu passei num cargo legal, uma remuneração legal, mas é a sensação de, poxa, eu superei os meus desafios, as minhas dificuldades, né? Eu consegui, por mérito meu, né? Eu estudei, eu fiz a prova, eu consegui. Essa é a sensação que é mais, assim, presente, né? Quando você passa no concurso. Exatamente, porque todo mundo, quando estava lá no PDF zero, mas será que eu vou conseguir vencer tudo isso e vou lembrar desse zero ainda quando eu chegar lá na frente? Então, todo mundo passou por esse momento, né? Mas atravessa do outro lado, dá para chegar do outro lado, sim. Então, Fernanda, boa comemoração, né? Uma Obrigada, carreira aí Vânia, pelo carinho, excelente, viu? tudo de bom. E Obrigada. Fernanda, né, do nosso time, então quem quiser também, né, conversar com a Fernanda, trocar ideia aí como foi a preparação dela e quem sabe até contar com ela aí nessa caminhada, estará em É isso aí. ótimas mãos. Estou aqui disponível. Show! Boa noite, Fernanda. Boa Boa noite, comemoração aí. Boa noite, viu? pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.